Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Escola Girassol, há 25 anos, semeando o futuro. Seja sempre você muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Hoje é dia de história real, de transformação, autoestima, beleza, muita beleza. 2026 chega com aquela injeção de amor próprio. Após o emagrecimento com cirurgia bariátrica, quais são os caminhos para reconstruir o corpo e resgatar a confiança? Estamos com ele, médico cirurgião plástico, Dr. Marcelo Mariottini, e a influenciadora digital Gé Mariano, que contará tudo e muito mais pra gente. Sejam muitíssimo bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui no Conexão Saúde. Tudo bom, Pri? Obrigada, Pri, pelo convite, por nos receber hoje. Realmente tem muita coisa para contar. A gente fica muito feliz com essa história. Eu já queria começar, Gé, mostrando o seu antes. Posso? Pode. Posso chamar essa foto? A gente pede para nossa produção. Olhem essa foto da Gé Mariano. Que data foi essa foto, Gé? Foi, acho que em dezembro de 2024. Dezembro de 2024. Você tinha quantos quilos? Eu acho que... Bom, a gente para de pesar, né? Mas algo em torno de uma média. 107. 107 quilos. Nós estamos vendo aqui Gé Mariano no finalzinho de 2024. Quando que essa chave mudou? Você falou, chega de 3 dígitos na balança. Olha, ao longo da minha vida, né, foi uma briga com a balança, desde pequenininha. Aos 9 anos eu lembro de ter feito a minha primeira dieta. Mas com a gravidez eu engordei 40 e alguma coisa. E aí ficou difícil, né, Pri? Assim, Claro. Com a idade, né? Eu já tô com 37. Então, cada vez eu senti que eu tinha mais dificuldade e só o exercício, só a dieta já não estava me ajudando mais, né? Eu já não conseguia voltar no biotipo que eu gostaria. E aí eu procurei ajuda, né? Já tinha feito acompanhamento com o endócrino, fiz o tratamento e depois procurei ajuda, fiz a bariátrica. Então, eu acho que foi em setembro de 2024, agosto, por aí. E eu operei em janeiro, né? Em janeiro De 2025. de 2025. Fez a cirurgia bariátrica. Então agora vai fazer 1 ano de bariátrica. 1 ano pós-bariátrica. E quando que você fez toda a renovação, a cirurgia plástica com o Dr. Marcelo Mariottini? Eu fui meio doidinha. Eu fiz imagina, não rápido. acho. Você foi decidida. Eu fui decidida, E eu acho que eu já tava num peso próximo do que eu gostaria, né? Eu já tinha emagrecido 35 quilos com 7 meses de bariátrica. Então eu procurei o doutor, também falei com o meu gastro, né? E ele falou, com 6 meses você tá liberada, com 7 meses eu operei. Aí eu fui fazer os exames, tudo com 6 meses e com 7. Então eu operei. Doutor Marcelo, você sempre deixou muito claro aqui no nosso programa que emagrecimento, muitas vezes, não é cirurgia plástica. Ela fez o caminho correto. Então, muitas vezes não, né? Sempre. Nunca, Nunca, né? não Nunca é. é A plástica não é cirurgia. para emagrecer. A plástica vai trabalhar o contorno corporal, tá? Ponto. A pessoa que está muito acima do peso, não é adequado estar operando. Tá? Não vai chegar num resultado tão adequado. A gente consegue melhorar o corpo com uma pessoa acima do peso? Sim. A gente sabe dos riscos aumentados, né? Em relação ao procedimento e do resultado mais limitado. Né? Agora, o que a G fez foi certinho. Por quê? Ela não só esperou o período que o médico dela falou, mas a gente viu que ela já vinha com a estabilidade de peso mantida, já fazia mais de 3 meses. Para nós, né, na cirurgia plástica, a importância maior do pós-procedimento bariátrico é ter essa estabilidade de peso. Parou de perder peso, estabilizou 3 meses após da estabilização, não teve mais alteração nenhuma, está indicado fazer cirurgia. E lógico, né, a gente faz sempre uma bateria de exames antes, porque o paciente bariátrico ele pode ter deficiência de vitaminas, pode ter deficiência, ele tem, né, deficiência de absorção de alguns nutrientes. Isso pode levar a anemia, deficiência proteica, o que vai atrapalhar todo o processo cicatricial
né, no pós-operatório de cirurgia plástica. Pode abrir pontos, dar infecção, outras coisas. No caso da G, a gente fez todos os exames, estava tudo normal, aí ela estava, né, classificada como apta para poder operar. Prontíssima. Inclusive, vou contar uma fofoca. Por favor. Depois que eu tive bebê, quando o Benício estava com 1 ano, eu procurei o Dr. Marcelo. E ele falou, ó, primeiro você precisa eliminar alguns quilos, perder alguns quilinhos, emagrecer e depois... E quando você emagreceu, porque de 105 menos 35, você chegou nos 70 quilos, nos 75. Isso. E aí, quando você emagreceu todo esse quilo, como que você ficou? O que mais te incomodava? O que sobrava demais? Porque dizem que são as peles, né? No caso do pós-bariátrico. A barriga, né? Eu sempre tive aquela pochetinha, desde pequena também. Então era algo que me incomodava muito, principalmente porque eu trabalho, né, com a imagem e sempre gostei de roupa mais justa, né? Coisas que valorizem as curvas. Super feminina, sensual. E aquela barriguinha sempre ficava mais saliente, né? E eu também já tinha feito redução de mama, já tinha silicone. E a minha mama tava caída, né? O peito cedeu, mas o silicone continuava aqui em cima. Então eu tinha um peito durinho aqui em cima e um peito caído. É o que a gente chama de double bubble, né? Dupla bolha. Né? A prótese fixa e o peito lá para baixo. E aí, quais foram os procedimentos feitos na Gé Mariano? Foi uma única cirurgia, doutor Marcelo? Foi uma única cirurgia. Nós fizemos lipoaspiração, 360 graus no tronco todo, né? No braço. Também fizemos a abdominoplastia e a mastopexia, tá? Com a troca do implante mamário. Tá? E além disso a gente usou tecnologia, né? Tecnologia Vaser para poder tirar mais gordura ali, de forma mais segura, né? Para poder fazer todo esse conjunto da obra, né? Toda. E usamos a tecnologia Body Tight também para poder dar uma retração de pele na pele que ficou. Então a gente conseguiu melhorar principalmente nesse caso aí as costas da Gé, que também era uma queixa grande dela, né? As dobrinhas que tinha nas costas. E além disso a gente também acabou enxertando gordura no glúteo para melhorar o contorno. Ou seja, do pescoço até o dedão, até o tornozelo, vai. Vamos falar agora de 2024 para agora, 2026. Qual que é essa sensação? Porque eu, quando vi a sua foto do antes, eu fiquei emocionada. Eu te falei aqui no estúdio, eu falei, que beleza, que coisa boa, que presente para sua vida, Gé. A gente se descobre, eu acho que é isso, né? Eu ainda tô vivendo esse processo de transição, eu tô conseguindo escolher as minhas roupas, porque antes as roupas que me escolhiam, né? Então, eu tô muito feliz, eu acho que foi um ano realmente de muita transformação. Eu acredito que a bariátrica me proporcionou viver várias coisas, né? Inclusive isso da cirurgia plástica. E eu me vejo como uma nova mulher, mais realizada, mais feliz, feminina e disposta, né, a curtir meu casamento, a vida com meu filho, né? E até o humor melhora, né, com as pessoas, tá alegre, de bem com a vida, de bem com você, né? E isso todo mundo pode. Isso todo mundo pode buscar ser cada dia melhor, tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente, mas isso traz um vigor para nossa vida. Eu vou trazer de novo o antes da Gé. Vamos colocar um antes e um depois aqui, 2 fotos, porque ela tá sentada aqui no estúdio, mas a gente quer mostrar a Gé também, ó, toda modelando em pé. Lindíssima. A gente fica muito feliz de mostrar essa transformação aqui no Conexão. Comecinho do ano, trazendo essa vitalidade, essa renovação para os nossos telespectadores. A gente continua com os nossos entrevistados. Tem mais Gé Mariano para vocês. Tem mais Dr. Marcelo Mariottini. Ele vai contar detalhes, porque a gente também quer. O Dr. Marcelo não é só para Gé Mariano. Todo mundo também quer fazer. E a gente vai direto para os nossos quadros de saúde. Você sabia que coração, cérebro e genes se comunicam o tempo todo? Silvia Calvo Aroca, cofundadora do Instituto Ramina, mostra o que a ciência já descobriu sobre coerência e saúde. E por que tudo isso muda a forma de olhar para o corpo e para a vida. Oi, eu sou Silvia, formada em Física, trabalho no Instituto Ramina. Mas como é possível que um simples estado de coerência, alguns minutos de alinhamento entre coração e cérebro, gere tantas transformações? E por que esse estado toca diretamente a Living Matrix?
essa rede viva que conecta cada parte do nosso corpo. Quando o coração entra em coerência, ele envia para o corpo um sinal elétrico, limpo, forte, estável. E o cérebro, ao acompanhar esse ritmo, deixa de gerar ruído e passa a emitir ondas mais suaves, mais precisas. Esses dois ritmos juntos criam um efeito cascata. Eles atravessam a fáscia, organizam as tensões internas, melhoram a condutividade elétrica do colágeno, aumentam a carga da água dentro das células e clareiam a comunicação entre os tecidos. É como se alguém ligasse um interruptor e a Living Matrix inteira dissesse: agora posso trabalhar direito. A energia volta a circular, a inflamação diminui, a imunidade aumenta, o corpo sai da defesa e entra no reparo. E é fundamental, porque hoje vivemos cercados de ruído, telas, poluição eletromagnética, estresse constante, excesso de estímulos, ambientes que drenam energia. Tudo isso desregula a Living Matrix. E os estados de coerência são hoje uma das únicas formas naturais comprovadas de organizar essa matriz de novo. Não é só o bem-estar, não é só relaxamento, é biofísica pura. O coração e o cérebro em harmonia reorganizam o corpo inteiro. É o seu corpo voltando para casa. Recebemos ele, médico psiquiatra Agilberto Calaça das Neves, com formação em psicanálise e fenomenologia existencial, falando sobre tratamentos modernos para a depressão. Quais são os tratamentos para a depressão? Né? Existem tratamentos modernos, além dos medicamentos antidepressivos, das psicoterapias, da combinação de medicamentos, sejam neurolépticos com antidepressivos, e da própria combinação da psicoterapia com medicamentos. Sim, eu diria que a técnica científica avançou também na questão dos transtornos psíquicos. E para a depressão, tem um tratamento moderno chamado de ETM, né, que é uma estimulação magnética transcraniana, né, que ela é uma máquina que produz ondas magnéticas que vão atuar nos campos cerebrais que são responsáveis pelos neurotransmissores e que vão equilibrar esses neurotransmissores. É uma técnica não invasiva e que tem tido bons resultados nos últimos tempos. Há também a cetamina, né, que é um anestésico que é muito usado, mas isso aí só se faz realmente tem alguns efeitos colaterais, é um tanto complicado, embora também tem sido usado com alguma frequência. Então, vamos ficar por aqui hoje e até a próxima semana. E vamos para a nossa ótica Fabrilém, porque lá cada cliente é único. O atendimento é personalizado, pensado para entender e atender a sua necessidade com tecnologia de ponta. As lentes multifocais Nobling oferecem conforto visual, precisão e qualidade. A partir de R$ 590, adaptação garantida para quem usa multifocal. E para completar aí o seu visual, tem também nas óticas Fabrilém, você encontra armações a partir de R$ 99 e os óculos de sol por apenas R$ 159. Tudo em até 10 vezes no cartão. São 4 lojas em Araraquara, tem uma no Shopping Jaraguá, outra na Avenida 7 de Setembro, 556, tem 2 lá na Rua 9 de Julho, 1081 e 1931, que fica do ladinho do Estradão. Tem em Américo Brasiliense, Avenida Joaquim Afonso da Costa, 296, no centro de Américo. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, porque o seu olhar merece sim o melhor. E vamos cuidar da saúde bucal, que é parte fundamental do cuidado com a nossa saúde como um todo. Por isso, o Conexão Saúde apresenta a doutora Andréia Montandon,
periodontista, implantodontista e odontogeriatra, com quadro especial dedicado à prevenção, ao envelhecimento saudável e, claro, à tua qualidade de vida. Será que todos podem fazer implantes e receber dentes imediatamente, ou seja, fazer carga imediata? Eu sou a professora Andréa Montandon e eu vou esclarecer um pouco desse assunto para você hoje. Os implantes ósseo-integrados, eles vieram revolucionar a reabilitação odontológica, né? E eles podem substituir um ou todos os dentes. Muitas vezes nós substituímos todos os dentes com 4 implantes, tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, nós teríamos por exemplo, essa distribuição de forças numa mandíbula. Nesse caso, é muito mais favorável receber uma carga imediata. Por quê? Essa força está distribuída de uma forma regular. Agora, se eu tenho um único dente, será que eu vou colocar carga imediata nesse dente logo após a cirurgia? Depende da localização desse dente. Ele pode estar localizado numa região anterior ou numa região posterior. Se ele estiver numa região anterior, ele recebe menos carga mastigatória, então é mais favorável que eu faça a carga imediata. Na região posterior, nós evitamos um pouco a carga imediata. Uma outra questão também é com que força que foi travado esse implante no osso, ou seja, qual foi o torque de inserção desse osso. Quanto maior o torque, mais possibilidade eu tenho de fazer carga imediata. Fora essa questão, vai depender do tamanho do implante, vai depender da mordida do paciente, da constituição física do paciente também. Então, vários fatores vão ser avaliados por um correto planejamento. Fica aí a dica. O que o uso do celular provoca no cérebro em desenvolvimento? Médico pediatra Dr. Victor de Almeida, da Clínica da Fonte, traz um alerta importante sobre o impacto das telas na infância e na primeira infância. Tema muito atual, sensível e que merece a atenção de todos. Pessoal, eu vou falar sobre um tema meio recorrente, mas que é importante que todo mundo reflita sobre isso. É a questão de celular para crianças. Olha, esse é um problema de todos nós. Toda pessoa hoje em dia tem um celular. O que infelizmente a gente está vendo é que crianças e adolescentes cada vez utilizam mais este método, digamos assim. A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: eu fico impressionado vendo bebês vendo o celular. Realmente, ele é hipnotizante, é uma maravilha. Você pega, você põe na tela o que você quer, tá? E a criança fica anestesiada, como se estivesse recebendo uma droga. E isso é uma droga. É uma droga. Por quê? Dentro do cérebro da gente, o que acontece? Quando você tem uma informação que já é previsível, que não tem frustrações, etc., você libera um monte de hormônios, dopamina, etc., tá? Inclusive derivados morfínicos, que te deixam em excitação, tranquilo, etc. Ah, maravilha! Só que isso aqui, num cérebro em desenvolvimento, destrói o cérebro. Então, alguns países já começaram a fazer com a queda com o retardamento progressivo da humanidade ultimamente. Você veja que a Suécia proibiu o uso de computador, proibiu é um termo meio forte, mas celular dentro de sala e computador usado em atividades extremamente específicas. Por quê? Emburrece a pessoa, óbvio. Eu não sei uma coisa, eu pergunto aqui a inteligência artificial, ela vai me dizer. Agora, o aprendizado significa eu entender o que está sendo o mecanismo da situação e a capacidade do ser humano de reproduzir. O computador, ele simplesmente pega isso aqui e joga de bandeja para você. Num cérebro em desenvolvimento, isso aqui simplesmente você tira a parte mais importante da criança, que é o que? A análise da situação. Então, em outras palavras, você dá um celular para o seu filho, se você não vigiar muito bem, você está transformando ele num burro, mas um burro calmo, que ele vai ficar calmo várias vezes, ele fica olhando o desenho dele, fica feliz, etc., mas está causando um tremendo mal. Então, olha, não sou melhor que ninguém, tá?
Eu também vejo celular desnecessariamente, infelizmente, até a gente adulto, com um dia super apertado, você faz besteira no celular. Imagina uma criança que está com o cérebro sendo construído. Você está destruindo a vida, o cerebral do seu filho. Infelizmente, tá? Eu queria falar outras coisas aqui, mas realmente essa é muito importante. Crianças brigando não conseguem ficar 1 minuto sem o celular, nem para fazer um exame físico. Não consegue ficar, briga com o pai e com a mãe, dependendo da criança, ela tem um domínio, e você vê cenas assim patéticas, infelizmente. Então, lembre disso, ano que vem, ano de 2026, vamos começar vigiando o celular. Primeira coisa. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Dr. Marcelo Mariottini, Gé Mariano para vocês, contando, aprofundando dessa história linda de transformação que inspira a todos nós. A gente já vem. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrelém você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. E a gente volta para o nosso Conexão Saúde toda semana aqui, trazendo conteúdo útil, de qualidade, informação segura. E hoje a gente traz mais do que informação e conteúdo, a gente também traz transformação. A gente traz um caso de sucesso aqui no Conexão Saúde para que todo mundo possa se espelhar. Nós estamos com ela, Gé Mariano, e o Dr. Marcelo Mariottini, contando a história dos dois. Os dois juntos aqui são um case de sucesso. A gente quer entender mais das cirurgias, né, dos procedimentos que a Gé Mariano fez. A Gé Mariano passou por uma cirurgia bariátrica e teve que recorrer à cirurgia plástica depois de um emagrecimento de 35 quilos, mais ou menos. O que se pode fazer depois de uma cirurgia plástica, doutor Marcelo? Quais são os procedimentos ideais? Depois de uma cirurgia bariátrica, Depois de uma cirurgia bariátrica, tá, é isso aí mesmo. você vai fazer a cirurgia plástica. O que dá para fazer? Tudo vai depender de caso a caso, tá? Quando a pessoa tem um peso muito excessivo e um emagrecimento muito rápido, é normal você ter uma flacidez generalizada no corpo, tá? Então, quais procedimentos podem vir a ser feitos, dependendo do caso? O lift facial, tem gente que tem um rosto muito cheio, quando emagrece sobra a pele, o rosto literalmente derrete, vamos falar assim para a pessoa entender. Braço, tá? Você perde muito volume no braço, sobra a pele, né? E fica aquela pelanquinha balançando ali, que o pessoal também não gosta, tá? E dependendo dos casos... Às vezes nem emagrecer para acontecer, né? Ter essa bonequinha, né, gente? Ó, tô mas no caso do pós-bariátrico, às vezes a quantidade de pele é muito grande, muito grande, sabe? E mama, tá? Pode acabar cedendo, tanto homem quanto mulher.
Tá? Costas, às vezes a pessoa tem tanta gordura nas costas, né, tão proeminente ali, que quando ela perde, sobra muita pele nas costas e forma dobras, que só com lipoaspiração ou aparelhagem para retração de pele não vai resolver. A gente precisa fazer uma dorsoplastia. Né? O glúteo, às vezes, murcha tanto e o glúteo cai, não adianta só colocar volume, precisa retirar esse excesso de pele e reposicionar o glúteo no lugar. Tá? Você pode fazer um lifting de glúteo, você pode fazer a abdominoplastia, né, para aquele abdômen avental, né, com sobra de pele. Você pode fazer um lifting de coxa, né, e linfoplastia. Né, a parte genital também pode ficar muito alterada. Pode sofrer alguma queda pode, também. Né? Você ter um excesso de pele dos grandes lábios, né, que eles estão com muita gordura, quando perde, sobra e fica, inclusive, caído, né? Um aspecto esquisito, vamos falar assim, às vezes a pessoa não gosta, na vestimenta marca demais, fica esquisito demais, tá? Então também pode ser feito a cirurgia reparadora nessas áreas. Tá? Ou seja, é quase o corpo todo. É quase o corpo todo, porque o corpo todo realmente perde massa, perde gordura. É uma perda de peso tão rápida que não dá tempo do corpo se adaptar a essa perda de peso. Tá? Então ele não consegue produzir colágeno de maneira adequada, ele está sofrendo uma desnutrição. Tá? Então a pele simplesmente desaba. E como que foram os seus procedimentos, Gé? Você falou que fez a questão da barriga, principalmente, que te incomodava, as costas, o glúteo também, a mama. Você fez todos esses procedimentos numa única cirurgia plástica. Você saiu de lá como? Paralisada? Como que foi seu pós? Conta pra gente. Eu acho que os 3 primeiros dias são os mais difíceis, né? A gente fica... Tudo você pede ajuda para alguém e aquele medo também de se movimentar, né, de fazer alguma coisa errada, a gente fica com essa ideia. Mas eu não tive dor, o meu medo era sentir dor, porque muita gente fala, né, é bem doloroso depois, a gente fica muito sensível. Então, realmente, eu fiquei com uma sensibilidade, mas dor eu não tive. Eu acho que é mais essa questão mesmo de levantar, preciso levantar. Quero ir no banheiro, me ajuda aqui, né? E depois de quantos dias você já foi voltando um pouquinho ao normal? Você levou um susto ou não? Você já estava preparada para esses primeiros dias também, porque eram muitos procedimentos. Pois é. Depois da retirada do dreno, né, eu acho que 7 dias. Isso. Parece que é um marco, assim. Depois do 7º dia, parece que cada dia... Parece não, deve ser assim. Cada dia você vai melhorando, né? Olha, hoje eu tô melhor. Nossa, melhorei mais. Nossa, ontem eu não dormi, hoje eu tô melhor. Então é gradativo, mas eu acho que com uma semaninha aí a gente já tá não apta a fazer tudo, né? Tem que ter cuidado. Eu, inclusive, recebi várias chamadas, assim. Que bom, porque o pós, a gente fala tanto aqui no programa que o pós é tão importante pro resultado da cirurgia. Eu acho que a gente também tem que estar preparado, né, e entender que isso vai fazer parte do processo. Foi uma escolha, né, uma decisão, então essa é uma consequência, então eu vou fazer da melhor forma, né, e tratar o corpo mesmo com carinho, com amor, com respeito, né. É um templo. Não é? E assim, esse é o meu limite, é até aqui eu posso. E vamos, gratidão. Tô enxutona agora, tô com os peitos. Chegou em 2026 assim, toda linda. E você imaginava que você fosse ficar dessa forma, Gé? Inicialmente? Eu achei que fosse ficar bom, mas não tanto. Ele arrasou, viu? Às vezes eu coloco um biquíni, né? Uma peça mais cavada e tudo mais. Eu falo assim, caramba, eu consigo esconder a minha cicatriz nesse biquininho aqui. Que delícia! Pois é, porque na verdade é uma escolha, né? A gente vai trocar, de repente, um seio, né? Um peito caído, uma barriga caída, por uma barriga, um peito com cicatriz, né? Então, também é uma mudança. E é uma decisão, né? Eu escolho e tá tudo bem. E foi bom, viu? Deu bom. Até com biquíni pequeno deu. Porque qual que é o grande charme da cirurgia plástica? Além de você melhorar todo o contorno, é a posição que a gente consegue colocar a cicatriz, né? A gente tenta colocar na melhor posição possível para poder ficar escondida, pelo menos com uma vestimenta. Com certeza. Doutor Marcelo, aqui a gente está no começo de 2026, as pessoas estão, né, nos ouvindo, nos assistindo.
E é importante a gente deixar claro que é possível para todos, porque muitas pessoas já acreditam que não é possível, eu não vou conseguir, nunca que eu vou ter oportunidade. Claro que existe um investimento, sim, mas esse investimento começa pela primeira consulta, que a gente vai até o profissional para entender quanto que a gente precisa para a gente muitas vezes guardar, se orientar e vai se organizando, porque é possível. Certo, e assim, doutor? a questão não é só financeira, né? É questão de você organizar a sua rotina para você poder fazer o procedimento, né? Ter um suporte de apoio nos primeiros dias, né? Que são um pouquinho mais chato, vamos falar assim, né? E você conseguir fazer o pós adequadamente, né? Se programar com o seu trabalho, tal. Então assim, é tudo questão de planejamento, como tudo na vida, tá? É diferente de você falar assim, eu vou na loja comprar uma roupa. É diferente. Você está indo lá fazer um investimento no teu corpo e você precisa saber os limites do que você pode e não pode fazer, os limites que o médico pode chegar para você, tá? Não adianta ir com ideia fantasiosa, tá? O profissional não vai conseguir alterar a realidade, e tem um limite do que a gente consegue fazer, chegar. Né? Isso eu gosto do Dr. Marcelo, Jé, porque ele fala a verdade. Isso traz muita segurança. Não vende um peixe que não vai ser entregue. Porque na maioria das vezes a gente quer ficar igual a Xuxa, igual a atriz YZ, e na realidade a gente tem que fazer o nosso melhor dentro do que a gente é, a nossa melhor forma. E você estava falando aqui nos bastidores, você vê o seu antes e depois, olha, né? A comparação é com você mesma e não com outra. O Exato. vizinho É ou isso. com a atriz de Hollywood. É isso, por quê? Porque a gente é individual, nós somos indivíduos, nós somos únicos, não tem outro igual eu, não tem outro igual você. Então, como que você quer ficar igual o outro com uma cirurgia, sendo que você não é o outro? Você não vai chegar no mesmo resultado daquela pessoa. Pode ficar semelhante, pode ficar próximo, mas igual não vai ficar. E acho que uma coisa engraçada, assim, que eu me lembro da primeira consulta, da segunda, que quando eu cheguei no consultório, eu falei, doutor, tem muita coisa pra mudar. Daí ele falou assim, tá bom, vai lá, tira a roupa. Assim, né? Daí eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora? Tira a roupa. Fui, aquela vergonha, né, tal. Aí ele pegou, assim, me olhou, daí ele falou, tem que mexer aqui, 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 aqui. E eram os pontos que me incomodavam. Então eu pensei, ele entendeu, né, o meu corpo. Então era justamente o que eu precisava, né? Acho que foi um olhar sem assim... muito ela falar. Ela só falou assim, não, vamos ver o que eu consigo melhorar aqui. Né? Aí você me fala se é isso que está te incomodando ou não, assim, porque tem várias coisinhas para a gente poder ajustar aqui. Foi exatamente. E essa questão que você falou agora, nada de fantasioso, a gente tem que frisar. Eu não prometi o resultado que ela teve para ela. Eu não prometi. Eu cheguei e falei assim, ó, coloca o seu peito no lugar, deixa ele bonito, tá? Eu vou deixar a sua barriga mais retinha, tá? O que eu prometo pra você é que você vai trocar todo o teu armário. E foi. É isso que eu falo. Até os pijaminhas. Que problema bom que você arrumou pra sua vida, Jé Mariana. Mas ele também, eu vou falar isso que eu acho importante. Nisso de não criar expectativas, ele também me deu as possibilidades negativas. Então, por exemplo, a parte aqui da cicatriz, né, da barriga. Ele falou, vem daqui até aqui. E ele fez menor, né? Então, eu acho que ele conseguiu também ajustar isso e não criou essa expectativa, né? E ainda que eu tenha criado por conta própria, lógico, ele superou, ficou muito melhor, né? E com o passar dos meses, assim, parece que sempre tem uma mudança e fala, isso aqui tá bom, hein? Melhorou aqui, tá com uma curvinha ali. Então, é muito legal, né? Ver esse processo. Isso que ela falou é interessante, porque realmente eu não falo o máximo que eu posso chegar. Eu falo o arroz com feijão. Claro. Eu vou fazer o meu máximo para dar o melhor, tá? Então eu não vou chegar prometendo, você vai ter uma cicatrizinha piquititica, tá? Às vezes na hora, quando a gente faz uma lipo, sobra um pouco mais de pele, você precisa estender essa pele, né? Essa cicatriz e resolver. Você precisa estender essa cicatriz para chegar no resultado, né? E quando a gente não cria essa expectativa e chega no melhor resultado que a gente consegue, o paciente fica extremamente satisfeito.
aí encanta de fato, é uma grande expectativa. Nós não continuamos hoje aqui com os nossos entrevistados, a gente finaliza a nossa entrevista, porém eu gostaria de deixar aqui para os nossos telespectadores os arrobas do Instagram. Você pode conversar diretamente com a Gé no @GéMarianoBR, certo, Gé? Isso. @GéMarianoBR, com o Dr. Marcelo Mariottini, @dr.Marcelo Mariottini, os dois no Instagram, contando para vocês. Você pode acompanhar toda a trajetória da Gé Mariano também pelo Instagram. E a gente agradece muito, né? Agradecemos bastante a participação de vocês hoje, trazendo esse respiro de história, de transformação, para que todo mundo se inspire e busque a sua melhor versão. Não é? É isso. É isso mesmo. Obrigada, viu? Só flores hoje aqui no nosso programa. Super beijo, bora futricar. E a gente vai direto para o nosso plano de saúde, porque quando o assunto é saúde, confiança e estrutura fazem toda a diferença. E é exatamente isso que o H-Saúde entrega: acolhimento, organização e profissionais preparados para atender com muita excelência. A nova unidade do H-Saúde em Matão já está em funcionamento, em um ambiente amplo, instalações atualizadas, estacionamento próprio, garantindo mais conforto e acessibilidade. Anote agora o endereço: Avenida 28 de Agosto, 758, e a unidade conta com uma central de atendimento, com emissão de guias, atendimento multidisciplinar, além de um centro clínico de fisioterapia completo, preparado para oferecer tratamentos de qualidade e acompanhamento especializado. Os atendimentos lá da unidade da Avenida Saldanha da Gama foram todos encerrados. Agora é tudo na 28 de agosto. E vem mais novidades por aí. Em 2026, aguarde. H-Saúde cuida muito bem, cuida muito mais. E vamos para o tratamento ortodôntico, que vai muito além do sorriso. Aqui no Conexão Saúde, a doutora Márcia Gandini, da Gandini Ortodontia, localizada no Easy, sempre nos orienta com informações úteis e seguras. Olá, eu sou a doutora Márcia Gandini, da Gandini Ortodontia, localizado no Easy, no Instituto de Saúde Especializado aqui em Araraquara. Eu queria discorrer com você hoje, deixar claro as diferenças entre o tratamento realizado para o adulto e na fase da infância. Claro que quando você já está na fase adulta, algo já foi perdido ali atrás, mas não se desespere. Obviamente, o ortodontista tem uma posição para você ou tem um tratamento para o teu caso. As crianças, elas estão em fase de desenvolvimento, elas estão crescendo, elas têm os ossos mais adaptáveis às mudanças, então acaba tendo uma situação de prevenção e interceptação um pouco melhor do que você que já está na fase adulta. Mas temos também a possibilidade de estar tratando esse paciente com falta de espaço, com dentes que saíram da posição e perdeu o lugar, então eu tenho um dente ali faltando, eu preciso de um outro dente para o lugar, né? Então eu vou pensar no implante, mas o ortodontista deveria ser consultado previamente às situações específicas, como no caso o implante dentário. Então eu vou deixar essa dica aqui para você, na necessidade de algo mais do que só um apinhamento, a gente precisa conversar e deixar isso um pouco mais claro. Gandini Ortodontia, 16 99741 1685. Em momentos de perda, o cuidado vai além do serviço. No Conexão Saúde, Guilherme Rodrigues, tanatopraxista da Funerária Bom Jesus, fala sobre o papel dos profissionais que acolhem, cuidam e amparam quando mais precisamos. É um olhar humano, respeitoso, essencial sobre dignidade, escuta e responsabilidade nos momentos mais sensíveis. Olá, sou o Guilherme, um dos agentes de acolhimento aqui da Funerária Bom Jesus. Eu vim passar para vocês um pouquinho da nossa forma de atender e acolher as famílias enlutadas. Muitas pessoas me perguntam, Guilherme, o que eu faço quando eu recebo a notícia de que alguém faleceu? E eu estou aqui, nós estamos aqui, da Funerária Bom Jesus, 24 horas à disposição de vocês, para passar toda e qualquer informação de como proceder quando a pessoa vier a falecer.
tanto você associado nosso da Bom Jesus, quanto você não associado. Então nós estamos aqui 24 horas, tanto os nossos vendedores, recepção, agentes de acolhimento, estamos todos aqui 24 horas à disposição de vocês para passar todas as informações possíveis e te acolher da melhor forma possível no momento mais doloroso da vida, que é o momento da morte. Percebe-se que a Funerária Bom Jesus ela se diferencia e muito pelo compromisso com a excelência e pela forma como transforma um momento de dor em uma experiência de muito respeito, de muito amor. Não se trata apenas de oferecer serviços funerários, mas de proporcionar amparo, escuta, cuidado genuíno. Em tempos tão sensíveis, a confiança é fundamental. Por isso que a Funerária Bom Jesus trabalha com informações claras, contratos objetivos, valores justificados, sem nenhum tipo de surpresa, apenas apoio naquele momento mais difícil, muitas vezes, das nossas vidas. E os planos são a partir de R$16 mensais. Sou eu que conto para você, coisa boa, hein? E chega a vez dele, do Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, com um conteúdo dedicado à medicina vascular, um olhar profissional sobre um tema presente na vida de muitas pessoas. Informação clara e muito responsável. Olha, sempre digo, as varizes podem ser tratadas em qualquer época do ano. O ideal é que você trate quando elas estão aparecendo mais, lhe incomodando mais. Não é porque é verão que a gente não trata as varizes. A única recomendação durante o verão é que você deve proteger a pele, hidratar mais a pele, passar bronzeador deve ser evitado, a gente passa protetor solar acima de fator 50 ou 60. A exposição contínua ao sol pode realmente prejudicar quando a gente trata as varizes, mas não é uma contraindicação absoluta. Os cuidados devem ser tomados e pode-se tratar as varizes no verão. E vamos para o médico pneumologista, Dr. Flávio Arbex, que fala sobre um conteúdo voltado à importância das vacinas ao longo da vida. Uma abordagem informativa e responsável sobre proteção, cuidado em diferentes fases. Hoje eu vim aqui fazer um lembrete, né, sobre uma coisa que está muito desvalorizada, né, que apanhou muito, mas que historicamente, né, junto com a água potável e o antibiótico, foram responsáveis por salvar milhares e milhares de vidas, que são as vacinas, né? Então, para as doenças respiratórias, a gente tem cada vez mais possibilidades e novas vacinas que ajudam, né, a prevenir, se não a doença, né, mas as complicações mais graves das doenças, assim como a vacina da gripe, da influenza, que tem que ser tomada anualmente, né, porque esse vírus muta muito e a cepa em circulação pode mudar. Então, essa é uma vacina que tem que ser atualizada. Existe vacina contra a pneumonia, né, contra o pneumococo, que é o principal germe que causa pneumonia, mas também protege contra a otite, meningite, né, então, que é a pneumovinte, que agora é uma dose única, então não se precisa fazer um esquema vacinal. Essa também é uma vacina que ajuda muito. Existem vacinas contra outro vírus, que é o vírus essencial respiratório, né, que é o vírus que causa bronquiolite em crianças, principalmente menores de 2 anos. Então, essa vacina está indicada a idosos maiores de 65 anos com doenças respiratórias e as gestantes. Então, a gente está com muita esperança que, vacinando as gestantes, os bebês estarão protegidos nesses primeiros meses de vida. E a vacina contra o Covid também, que é um vírus que ainda circula, né? Não igual tivemos na pandemia, mas que pode causar doenças respiratórias, pode complicar principalmente em idosos e crianças pequenas. Então essas vacinas acho que são as principais para a gente lembrar aqui, principalmente no público de risco, né, que são idosos, crianças menores e pessoas com doenças respiratórias crônicas, que existem mais chances de complicar quando tem algum evento infeccioso, né, que é ligado a essas doenças que têm prevenção, tá? Então espero ter ajudado aí a deixar claro sobre isso e reforçar a necessidade dessas vacinações. Vamos para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com muita saúde mental, saúde social, espiritual aqui no Conexão Saúde para vocês.
Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Na primeira infância, cada gesto importa, cada olhar, cada descoberta. Na Escola Girassol, o cuidado e o afeto caminham lado a lado com o aprendizado. Aqui, valorizamos o desenvolvimento harmonioso das crianças, respeitando o tempo e a essência de cada uma. Em um ambiente seguro, acolhedor e cheio de significado, preparamos nossos pequenos para o futuro, com amor, valores e conhecimento. Matrículas abertas. Escola Girassol. Tradição em cuidar, educar e formar com coração. Voltamos para o nosso Conexão Saúde com muita informação útil, de qualidade, conteúdo seguro para vocês. E vamos direto para uma pergunta emblemática. Você aí já parou para pensar em como o nosso cérebro envelhece? Neurologista Dr. Ilan Rodrigues traz um olhar claro, direto, sobre o envelhecimento cerebral e o que faz diferença ao longo da vida. Meu nome é Ilan Rodrigues, eu sou neurologista, o Neurosincero, e eu vim trazer a Neurodica dessa semana para você. Hoje eu queria falar um pouquinho com você que está apresentando esquecimentos, principalmente você 60+, que está apresentando esquecimentos e anda preocupado, ou talvez sua família anda preocupada, será que isso é normal, será que isso não é normal? Eu queria trazer para vocês aqui algumas explicações sobre quando esse esquecimento da população 60+, não tem nada demais, está dentro do esperado, e quando começa a chamar a atenção, a gente precisa de ajuda profissional. Vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, estou falando da população 60+, tá? Se você tem menos de 60 anos e está ficando muito esquecido nas suas atividades do dia a dia, com medo de Alzheimer precoce, é uma outra conversa, a gente vai abordar isso daí em outras neurodicas, tá? Hoje o foco é no pessoal da terceira idade. Então vamos lá. É normal, infelizmente, é normal que depois dos 60 anos de idade, o nosso cérebro comece a diminuir de tamanho. Infelizmente, isso é normal, tá? Nosso cérebro ele vai encolhendo devagarzinho à medida que os anos passam. O que não é normal é que o seu número de neurônios fique muito pequeno e os espaços entre eles fiquem muito grandes, tá? O acúmulo de neurônios, a gente chama isso aí de giro, e o espaço entre esses giros a gente chama de sulcos. O que não é normal é os sulcos ficarem muito grandes, muito largos e começar a acumular muita água, tá? Ou seja, onde é que eu quero chegar com isso? Que é normal que à medida que a gente vai envelhecendo, depois dos 60, o nosso cérebro vai diminuindo de tamanho, mas ele tem que ficar pequeno, porém grossinho. Isso daí vai fazer com que você tenha uma dificuldade um pouco maior, tá, de retenção de informações. Então é aquele esquecimento normal da idade, tá? Nesse padrão de esquecimento, o vovozinho, a vovozinha, você, tem uma certa dificuldade de se lembrar de certos eventos, tá? Você tem uma dificuldade para recordar certas coisas, mas isso não afeta a sua execução de atividades diárias. Você consegue fazer pagamentos, você lembra dos seus remédios, você sai de casa e sabe voltar, você consegue pegar um táxi, etc. Tá? Quando esses esquecimentos, por outro lado, começam a afetar o desempenho das atividades diárias e você já vai perdendo a habilidade de ser independente, tá errado, tá muito errado, tá? Então, esse esquecimento começa a fazer com que você não saiba mais cozinhar, coisa que você sabia fazer. Se você sair de casa, você não sabe voltar. Você não consegue mais lembrar quais são os remédios que você tem que tomar, não consegue mais fazer um pagamento, gestão financeira, começa a esquecer o nome dos seus netos. Isso daí não é normal, isso aí realmente está errado. Então, interferiu na execução de atividades diárias, você precisa procurar ajuda profissional.
Se os esquecimentos não causam essa interferência e apesar deles você consegue viver com independência, uma probabilidade é que tá tudo bem e você não precisa de ajuda profissional. Beleza? Essa foi a Neurodica dessa semana. A gente se vê de novo na semana que vem. A Romarseg apresenta um conteúdo voltado à proteção em diferentes áreas da vida. Pessoal, familiar, patrimonial. Jefferson Catelani participa com orientações gerais sobre seguros. Para a vida, para o lar, para os bens, para os veículos. É outra forma de saúde, de prevenção, de tranquilidade, de qualidade de vida. Romarseg, corretora de seguros. Nossa segurança é deixar você tranquilo. Você já parou para pensar como será a sua aposentadoria? Acreditando no governo que ele possa realmente honrar com os pagamentos da sua aposentadoria lá na frente, lá no futuro? Olá, eu sou Jefferson Catelani, da Romarseg Corretora de Seguros, e hoje estou aqui para tentar ajudar vocês a entender como é necessário, como é importante a gente complementar a nossa renda de futuro para não depender do governo. E isso tem um nome, Previdência Privada. Então, a Previdência Privada, ela vai ajudar você a formar uma reserva e não depender do governo no futuro. Por que eu falo isso? As pessoas estão vivendo mais, nós temos uma taxa de natalidade cada vez menor, então automaticamente são menos pessoas, né, entrando no mercado de trabalho, sem contar em desvios, nem vamos entrar nesse mérito aí do governo, né? E a gente acreditar que o governo vai querer honrar um salário para nós lá na frente, eu acho isso um erro. Então a gente tem que começar a se preocupar e formar essas reservas para nós, para poder ter um futuro mais tranquilo. Então a previdência privada realmente ela vai ajudar hoje as pessoas a formar essa reserva. Por quê? Você tem hoje uma livre escolha em termos de depósito, você pode ser uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais arrojada, e eu aqui na Romarseg, nós podemos ajudá-lo a escolher o melhor plano de previdência privada. Não deixe o futuro para depois, traga o futuro para agora. Venha para a Romarseg que nós vamos achar o melhor plano de previdência para você. E assim você garantir o seu futuro. Até o próximo vídeo. Cuidar da saúde também é ouvir quem vive essa experiência na prática. Você confere o depoimento do senhor Daniel Merlos, participante do Grupo Foco 60+, que é um trabalho voltado ao envelhecimento ativo, ao cuidado contínuo e à qualidade de vida. É um relato real sobre acolhimento, acompanhamento e a importância de se manter em movimento físico, emocional e social. Eu sou Daniel, sou do século passado, meu grupo é 10. E quando a vida pede uma grande celebração, o lugar certo é o QFesta Eventos. Com mais de 20 anos de tradição, o QFesta transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis. Casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos, lá cada detalhe é pensado com muito carinho, sofisticação, dedicação, ambientes climatizados, buffet próprio, estrutura completa e uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com muita tranquilidade e emoção. No QFesta você encontra mais do que um espaço, você encontra pessoas prontas para realizar sonhos, com atendimento humanizado, soluções sob medida. A sua festa acontece do jeito que você sempre imaginou. QFesta Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. Como acolher de verdade? O que realmente significa acolher alguém? A doutora em terapia ocupacional Bruna Teixeira Pinto convida a um olhar mais profundo sobre escuta, presença e cuidado nas relações, para além aí do discurso das boas intenções. Oi gente, eu sou a Bruna, sou terapeuta ocupacional e estou aqui mais uma vez para trazer outra reflexão para vocês, né? Dando continuidade àquela anterior que a gente fez. Então eu falei um pouco para vocês do que não falar, do que não fazer para você, né, profissional da saúde. E para você, paciente, familiar, também se empoderar, né? Colocar alguns limites aí de, não é bacana dizer isso, olha, não precisa tal coisa, né? E agora eu gostaria de falar sobre a questão do acolhimento, porque muitas vezes o profissional tem essas falas, né, que aparentam ser inocentes, mas como eu expliquei no bloco anterior, que dentro de um contexto pode trazer, né, um sofrimento, pode exacerbar um sofrimento aí,
com o intuito de acolher, com o intuito de estar auxiliando, né? E o que é o acolhimento? Vocês sabem que eu trabalho dentro do hospital e muitos profissionais ali me procuram falando: Bruna, fui atender um paciente, fui, né, deixar comida para o paciente e ele me falou tanta coisa e eu não soube o que fazer, eu não consegui acolher, eu não sei o que fazer nessa hora, né? Como que eu posso agir? Então, geralmente a gente acha, né, o que é o acolhimento? Vamos lá para a palavra primeiro, né? O acolhimento é a questão da proteção, é do abrigo, né? De se sentir acolhida, de se sentir abraçado, amparado, né? E como que a gente faz isso? A gente realiza acolhimento de N maneiras. A gente aqui tem como mais popular a questão da fala, né? Então, muitas pessoas associam que para acolher eu preciso falar, eu preciso ter algo para falar. E não necessariamente existe algo para ser dito em algumas situações, né? Principalmente em algumas situações difíceis. Uma descoberta de uma doença, um luto, né? A perda ali que acontece dentro dos hospitais, enfim. Muitas vezes não tem palavras, né, que acolham. Então, o acolhimento, gente, ele não acontece só através de uma resposta verbal. Eu consigo acolher através do toque, através da proximidade, né? E as falas nem sempre precisam ser resolutivas, precisam trazer uma resolução para a situação ali. Eu posso muitas vezes dizer: olha, eu não consigo nem te dizer, né? Eu não consigo nem pensar no que te dizer nesse momento. Mas eu tô aqui, vocês não estão sozinhos. O que precisar, a equipe toda tá aqui à disposição. Enfim, existem diferentes formas até da gente falar que não seja por uma resposta pronta ou por uma resposta resolutiva. Então, gente, o que eu quero deixar para vocês é: acolhimento não é sinônimo de dar respostas resolutivas. Acolhimento se faz de N maneiras, né? Com a proximidade, com o toque, com o olhar, né? De dizer: nossa, sinto muito, né? Mas estou aqui. E com frases, muitas vezes, até trazendo a nossa questão de: eu não sei o que te dizer, né? Mas eu estou aqui. Não se sinta sozinho, a equipe está por aqui, tá certo? Mais uma vez, gente, na dúvida, não falem. Na dúvida, toquem, né? Na dúvida, digam: estamos aqui, né? Para evitar as frases aí que podem parecer inocentes e podem trazer mais sofrimento. Chega o momento de diminuir o ritmo, voltar a atenção para o que acontece por dentro. Estamos no quadro Sala de Terapia com ele, Cássio Ropelato, psicólogo clínico, autor do livro Despertar da Fonte, que propõe uma reflexão que convida a consciência, ao silêncio interior e à compreensão das emoções que nos movem. Sala de Terapia. Muitas vezes você me diz que você não sente paz. Mas o que é paz para você? O que é de verdade paz para você? Você acredita que paz é ausência de conflito? Então quem pode viver a paz? Você já pensou como grandes nomes, como Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier? Você acredita que realmente eles tinham ausência de conflitos? Muitas vezes é no meio exatamente desse conflito que nós vivemos a paz, reconhecendo que é um dia de cada vez. Às vezes, hoje, o dia não correspondeu às suas expectativas, mas a paz pode estar dentro de você, reconhecendo que cada dia é uma lição e que, às vezes, o desejo, a ansiedade, a expectativa é o que te rouba a paz e não a realidade do que você está vivendo. Apenas sinta e permita-se viver o que tem para viver. E chegamos no final do nosso programa, mais um Conexão Saúde entregue para todos vocês. Muita informação útil, curadoria, feito com muito carinho, com muito cuidado, educação em saúde, toda semana para todos vocês. A gente agradece a TV Cultura Paulista, a Rádio Morada, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior. Um beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilen, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Escola Girassol, há 25 anos, semeando o futuro.